Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e falar também da partida de logo mais, né? O Vasco encara a equipe do Inter de Miami no seu último amistoso de pré-temporada, vai ter Barbieri falando aqui sobre o adversário, né, o Inter Miami, e também da importância da realização dessa pré-temporada lá nos Estados Unidos. Vamos aqui atualizar informações sobre o goleiro Léo Jardim, sobre Papu Gomes, sobre um zagueiro que o Vasco tinha interesse, enfim, bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes da vinheta eu conto com você primeiro, deixando aquele like que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Aí, tropa, pega as novidades aí do Vascão aí, ó. Só no canal Machão da Gama, o melhor. Vamos, menor, só assiste lá, ó. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball. Se você ainda não tem o OneFootball no seu telefone, meu amigo, para tudo que você estiver fazendo, vem aqui, ó, na descrição desse vídeo tem o link do OneFootball, tem um QR Code aparecendo na sua tela também, você aponta a sua câmera e baixa totalmente de graça. E lá no OneFootball você tem todas as informações do Gigante da Colina na palma da sua mão, você não tem que pagar nada por isso, você tem ali tudo sobre o Vascão na palma da sua mão, inclusive se o Vasco contratar alguém ou se tem jogo do Vasco, enfim, chega notificações na telinha do seu telefone, beleza? Então, para você ficar bem informado sobre o Gigante da Colina e sobre tudo o que acontece no futebol brasileiro mundial, é só baixar o OneFootball. É de graça, o link está na descrição e também no QR Code que está aí na sua tela. Bom, e a gente começa aqui atualizando a situação do zagueiro Luan Patrick, que foi um zagueiro especulado no Vasco, né? Que o Vasco teria interesse nesse jogador. Foi falado aí algumas semanas atrás em relação do interesse do Vasco no Luan Patrick. Bom, esse jogador não vem para o Vasco, porque a informação é que o zagueiro Luan Patrick está chegando por empréstimo no Bragantino. Jogador que pertence ao Atlético Paranaense. Na última temporada esteve no América Mineiro, tem passagens aí por seleção de base, né? O nome esteve ligado ao Vasco, mas o jogador vai para o Bragantino. Então, zagueiro Luan Patrick não vem para o Vasco, né? O Vasco que está procurando aí um novo zagueiro, tem a situação do Capasso que vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas o Vasco vai contratar um novo zagueiro porque tá meio que evidente, né? Que nesse momento a posição mais carente do Vasco mesmo é a posição de zagueiro. O Vasco trouxe o Léo Pelé, trouxe o Robson Bambu, mas ainda precisa reforçar mais, né, o sistema defensivo e principalmente a posição de zagueiro. Bom, goleiro, o Vasco está resolvendo o problema, né? Nos últimos 2 vídeos aqui eu falei sobre Léo Jardim, goleiro do Lille da França e que vai desembarcar aí no Rio de Janeiro para acertar com o Vasco da Gama. Informação aqui, atualização, né, sobre Léo Jardim, sobre as condições de negócio, etc e tal. O jogador é aguardado no início da próxima semana no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar com o Vasco. E a informação é a seguinte, que não vai ser empréstimo não, tá? O Léo Jardim vem para o Vasco em definitivo. As tratativas são para que o goleiro chegue em definitivo ao Cruz Maltino. É um goleiro de 27 anos, ele está no Lille desde 2019, já foi campeão francês, inclusive pelo Lille, mas atualmente é reserva, né? Perdeu espaço, até por isso quer retornar aí ao futebol brasileiro. Ele tem contrato até o meio do ano que vem lá no Lille, mas vai chegar no Vasco em definitivo, né? Não será por empréstimo. O Ivan, por exemplo, veio para o Vasco por empréstimo. E bom, teremos aí uma disputa muito interessante pela titularidade, né? 2 goleiros de bom nível disputando aí a posição de titular no Vasco, Ivan e Léo Jardim. Eu acho isso muito bom. É muito bom você ter 2 goleiros, né? De um nível bom, porque assim, quem estiver jogando não vai poder relaxar, porque sabe que o reserva está ali pedindo passagem, né? Quando você tem apenas um goleiro que é titular absoluto, aí, meu amigo, acaba dando aquela relaxada, o reserva não incomoda, enfim, vai ter ali uma disputa bastante interessante pela titularidade. O Vasco deve fechar aí na próxima semana com o goleiro Léo Jardim, de 27 anos. A gente não tem informações aqui de quanto o Vasco vai pagar nessa negociação, né, pelo Léo Jardim. Mas
tá tudo bem encaminhado aí para o jogador chegar na próxima semana e assinar com o Vasco. Bom, vamos falar agora aqui sobre Papu Gomes, né? Jogador argentino que atua no Sevilha, e a informação do canal Atenção Vascaínos foi que o Vasco fez uma sondagem, né, pelo Papu Gomes, mas a coisa não evoluiu porque não existia um acordo ali em relação à questão financeira. Sendo assim, o negócio não avançou. O Vasco procura aí um jogador de peso, né, para a posição de meio campo, um camisa 10 que chegue para fazer a diferença realmente. O nome do Papu Gomes foi estudado, mas a coisa não evoluiu porque ele tem um alto salário, jogador que está no Sevilha da Espanha e disputou a última Copa do Mundo pela Argentina, né? Esteve no grupo da Argentina que foi campeão mundial. Papu Gomes, nome foi sondado ali, mas está fora da realidade do gigante da colina. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora. Vamos falar de Vasco da Gama e Inter de Miami. As duas equipes se enfrentam hoje às 9h30 com transmissão da Cazé TV. O Vasco vai encerrar nessa noite, né, a sua pré-temporada aí nos Estados Unidos. O treinador Maurício Barbieri deve fazer algumas alterações na equipe do Vasco, né? O Ivan, por exemplo, deve ser titular no jogo de hoje. O Jair deve começar também como titular. O Orediano iria começar como titular, porém, o Orediano sentiu um probleminha muscular e está fora dessa partida, né? Então a tendência é até que o Figueiredo jogue ali na sua posição de origem, né? Jogando ali de ponta, como ele jogou ano passado na Série B do Campeonato Brasileiro. E a tendência é que a dupla de volantes do Vasco hoje seja formada por Zé Gabriel e Jair. Bom, essa deve ser as alterações, né, do Vasco para encarar o Inter de Miami hoje lá nos Estados Unidos. A situação do Orediano não preocupa, tá? O jogador sentiu um probleminha, um desconforto muscular, mas não vai jogar para ser preservado mesmo, para a lesão não se agravar, mas a comissão técnica não está preocupada não com a situação do Orediano. O Barbieri concedeu entrevista coletiva lá no CT do Inter de Miami e falou sobre o adversário, né? O que ele conhece sobre o adversário do Vasco de hoje à noite. Confira só. A gente, obviamente, não tem muita informação, conhece alguns dos jogadores, especialmente os brasileiros, o Giamota, o Gregory, sabe que tem uma defesa com uma boa estatura, uma defesa alta, uma equipe que tem um jogo um pouco mais vertical do que nós estamos habituados e do que o próprio River, que é a última equipe que a gente enfrentou. Mas nesse momento o nosso foco está no desenvolvimento da nossa equipe, da nossa maneira de jogar. Então a gente está aproveitando bastante a experiência de estar aqui. Para muitos dos jogadores que aqui estão, uma primeira experiência internacional, tem sido de muito aprendizado e a gente espera que seja uma grande partida que o público possa apreciar. O treinador Maurício Barbieri também falou da importância dessa pré-temporada, né, que o Vasco está realizando nos Estados Unidos. Eu acho que tem a vantagem da gente como equipe poder estar junto, mais próximo durante vários dias seguidos e se conhecendo mais. O Vasco está num processo de construção de equipe, diferente do Miami, que já vem com uma base montada há muitos anos e incorpora alguns jogadores. A gente está fazendo uma reformulação grande, então esse período junto é importante. Como eu disse anteriormente, para muitos desses jogadores é uma primeira experiência internacional de estar num outro país, de estar jogando contra equipes de outros países. E isso traz uma possibilidade de crescimento e enriquecimento importante para nós como equipe. Então tá aí, você ouviu Maurício Barbieri, treinador do Vasco, e hoje tem aí o seu segundo desafio, né? O segundo amistoso do Vascão. O Vasco que perdeu por 3-0 pro River Plate lá nos Estados Unidos e agora tem que tirar essa má impressão contra o Inter de Miami, que com certeza é um time mais fraco, né, que o River Plate. Então o Vasco hoje tem mais condições de vencer essa partida. Relembrando aqui, a partida começa às 21h30, 9h30 da noite, transmissão exclusiva da Cazé TV. Você pode acompanhar aqui no YouTube totalmente de graça, né? De graça, com imagens. É só sintonizar aí na Cazé TV que você acompanha. Depois do jogo, eu volto aqui com o nosso pós-jogo, né? Comentando aí sobre a partida. Tomara que com a vitória do Vasco, com o gol de Pedro Raul, para dar aí uma animada na galera.
Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!